paizão Carlos Tadeu vai também fazer uma meditação para nós, esse dia tão maravilhoso da nossa mãe, a Senhora Aparecida. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Fica difícil falar algo sobre Nossa Senhora, principalmente Aparecida, depois de uma aula de catequese dessa do filho, né? Difícil falar, mas nunca você pode dizer que você não pode falar da Virgem Maria, da Mãe de Deus, da Imaculada Conceição de Aparecida. Nesses dias que eu passei aqui, desde terça-feira que eu cheguei no santuário, tive conversando com o filho, às vezes assim, em particular ali, a gente meditando, falando sobre a vida dele, sobre a minha vida, sobre os desígnios e os mistérios de Deus nas nossas vidas, né? E ontem a gente comentando sobre esse filme que ele vem passando aqui, de Davi, sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Jeremias, esses profetas, e aí ele falando, né, que jamais ele pensaria que hoje, depois de 30 anos, se tornaria, claro, espiritual pai de tantas pessoas, né, morando em uma casa da Mãe de Deus, um santuário tão belo desse, tão capacitado de oração, de pessoas fervorosas, né, e realmente é difícil você imaginar o futuro. Eu lembrei ele também a mesma coisa, né? Como Nossa Senhora é boa, como Deus é perfeito, como Deus sabe traçar os planos dele, aquelas peças de engrenagem que vai engrenando. Eu tive uma graça muito grande, primeiro antes de ser pai, de Marcos Tadeu. É uma graça que Nossa Senhora, eu acho que dá para todos nós, mas alguns devem entender essa graça e aceitar e pegar para si e receber aquilo ali como um dom. Quando eu vim aqui a Jacareí pela primeira vez, não sabia sobre Nossa Senhora, não sabia sobre muitas coisas da igreja, o que era uma aparição. Eu achava que eu poderia ver Nossa Senhora, como já contei essa história aqui, né? E daquele dia ali, Nossa Senhora me mostrou muitas coisas. Ouvi Marcos Tadeu falando, contando as histórias, que aquilo não sai da minha mente. Logo no início das aparições, ele começou a contar as histórias de como era, de que Nossa Senhora falou para ele escovar os dentes direito, estava com sal na comida. Então aquilo são coisas simples, mas que marcam a vida da gente, né? E ali, eu fui para ali tomar aquela água com a garrafinha que eu trouxe até da Bahia. E ali eu pedi a Nossa Senhora que transformasse minha vida. Então saí daquele dia aqui com uma graça muito grande, confiança e crença na Virgem Maria, nas aparições aqui. Isso me faz ser uma pessoa um pouco diferente de muitas pessoas que não acreditam, que não crê nessas aparições. Ainda mesmo estando aqui, como a senhora fala, ainda bota dúvida, ainda coloca na sua mente, será que realmente é? Por mais que veja sinal, por mais que tenha sinais aqui, que Nossa Senhora permite para que a gente aumente a fé, mas mesmo assim ainda para aquela dúvida na nossa cabeça. Mas diante de tanto esse filme que nós viemos assistindo aqui esses dias, mesmo não estando aqui, acompanho todos os dias, gosto de falar para o filho que o domingo meu é sagrado. Às 10 horas eu sento em frente ao computador, só sai na hora do intervalo e só sai no final do cenáculo. Isso é uma coisa que eu tenho na minha vida. Aconteça o que acontecer lá, eu estou aqui diante do notebook, acompanhando o filho durante esse cenáculo. Isso é o mínimo que eu posso fazer por uma pessoa que me escolheu. Mas ouvindo tantas coisas do filho aqui, nesses dias aqui que tive com ele, e nessa meditação, nesse filme de hoje, que nos ensina, nos mostra tantas lições, né, que às vezes nós não temos o hábito de tudo que a gente for fazer. Primeiro a gente não consulta a Deus, a gente não peça a Deus aquela condução, aquela inspiração do que nós devemos fazer e como devemos fazer. Aquele exemplo ali dos pescadores, que as mulheres foram pescar com eles, sim, pescar também, porque se não fosse a oração, se não fosse aquelas ladainhas, talvez a Virgem Maria não poderia ser encontrada naquela água. Nós estamos passando por situações difíceis, né, agora no nosso país. Estamos vivendo uma época onde começa a acontecer muitas coisas ditas
por nosso Senhor na sua palavra. E principalmente agora, nós tivemos aí há poucos dias atrás, dia 2, né, uma disputa, uma escolha de pessoas para governar o nosso país. Aí você pode, aí agora no seu coração, pensar assim: mas por que, Carlos Tadeu, hoje numa grande festa, num grande dia, um dia muito especial, você vem aqui hoje falar um pouco de política? Porque você é político? Não. Hoje eu estou falando um pouquinho de política, para que daqui, dia 8 de dezembro, eu possa estar aqui falando da Imaculada Conceição. Porque se hoje eu não falar um pouquinho da política, talvez dia 8 de dezembro eu não possa estar aqui falando mais da Imaculada Conceição. Porque pessoas que querem entrar, que querem governar o nosso país, não vai permitir que nós falamos mais de Deus, principalmente da sua mãe. Nós que somos cristãos verdadeiros, católico, apostólico, romano, mariano, temos que ter decisão. E aqui nós temos um grande exemplo como Nossa Senhora suscitou, como Deus suscitou muitos e muitos profetas, muitos e muitos santos, dando exemplo de decisão. E isso, eu me orgulho de ser pai dessa criatura chamada Marcos Tadeu, da sua grande decisão, da sua grande convicção e daquela fortaleza de poder saber decidir na hora certa, na hora exata. Deus, quando criou o mundo depois de alguns tempos, né, buscou uma pessoa muito fiel e muito confiante, chamada Abraão. Mandou que ele saísse daquela cidade dele e partiu. E ali ele partiu sem saber para onde, porque ele confiou em Deus, ele confiou na palavra de Deus, ele confiou naquilo que Deus propôs para ele. E assim Abraão foi, começou a trabalhar, e começou a andar, e começou a falar de Deus, e foi indo. Deus fez uma promessa para Abraão, porque Abraão tinha uma esposa que era estéril, né? E Abraão confiou naquela promessa de Deus. E aí veio aquele filho, apesar que Abraão já tinha um filho antes do Isaac, né? Mas Abraão confiou em Deus. E Deus prometeu que ele faria da descendência de Abraão mais numerosos do que a areia do mar. E assim aconteceu, nós hoje somos descendentes daquela época de Abraão. Deus suscitou Abraão. E dali de Abraão veio Isaac, de Isaac veio José, de José se tornou o governador do Egito, e ali criou a sua família, ali foi criando o povo hebreu. E futuramente Deus suscitou um jovem, uma criancinha, que foi colocada em um cesto sobre as águas lá no Egito. Veja só, uma criancinha que não sabia nem falar, nem sequer falava ainda, apenas chorava, dentro de um cesto sobre aquele rio, né, o rio Nilo ali. Você acha que tinha capacidade aquela criança sobreviver? Não, porque seria morta, né, se descobrisse o rei ali do Egito quem era aquela criança. Mas por providência de Deus, por mistério de Deus, a filha desse rei encontrou essa criancinha que bailou por aquele rio ali, mas que não afundou. Que futuramente Deus suscitou esse jovem, que se tornou mais robusto, né? Aí já mais na sua idade, para libertar aquele povo da escravidão do Egito. E nessa água que essa criancinha não afogou, foram afogados muitos e muitos soldados egípcios, naquela época, que queria combater o Deus, que queria combater aquele suscitado por Deus. Vocês lembram disso? Nessa história, aí Deus vai suscitando muitas outras pessoas. Aí vai vindo Davi, que depois de Saul, Deus escolheu um rei para governar Israel. Assim como Deus também agora, há 4 anos atrás, escolheu um chamado Bolsonaro. A gente chama de Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Foi escolhido porque o outro lado não serviria para governar o nosso país. Assim Deus também pensou nessa pessoa para poder libertar esse povo dessa escravidão, dessa nuvem que para sobre a terra, pátria amada, a terra de Santa Maria, terra dedicada a Nossa Senhora, que se nós buscarmos um pouco na história do Brasil, antes de ser descoberto, as caravanas que veio para aqui, tinha uma chamada Santa Maria, porque essa terra, assim como Canaã foi prometida por Deus, essa terra foi prometida por Deus também, para que Nossa Senhora cuidasse dela, para que Nossa Senhora suscitasse pessoas e libertasse esse povo dessa escravidão que é chamada comunismo, que para hoje sobre nosso Brasil. E ali a gente vê a história de Davi, como se juntou com muitos e muitos ali, e foi uma libertação. E Deus, como suscita pessoas, há muitos e muitos anos, vai botando profeta na vida da gente para dar exemplo, e aqueles filmes também exemplo de como nós devemos viver, e exemplo do que nós não devemos fazer, como alguma das pessoas escolhidas. E lembrando muitas vezes do que o filho passa aqui, hoje a gente lembrava com ele, né, eu acho que foi hoje cedo na hora do café, Moisés tinha seu irmão chamado Arão,
que falava com Deus, Moisés e Arão, transmitia as mensagens como ele me revelou, que Nossa Senhora também disse. Isso lembra você alguma coisa, filho? Ele não entendeu. Ele disse: você hoje é o novo Moisés, seu pai é o Arão, que dá suporte. Que dá suporte a você para transmitir, para divulgar as mensagens. Ele comparou o novo Moisés e o novo Arão. Mas para você ver na desobediência, na falta de confiança, na falta de credibilidade, a irmã daquele profeta, chamada Moisés, duvidou. Lembra quando Moisés foi para o monte para receber os mandamentos? Cara, eles criaram o bezerro de ouro. É Miriam, né? Acho que é isso. Miriam, não lembro direito o nome dela. E ali duvidou, e ali Deus mostrou para aquela senhora que deveria ter acreditado no irmão, deveria ter acreditado naquele Deus. Deu uma lepra para ela como castigo. Depois Moisés teve que orar e pedir perdão pela sua irmã. Assim também é aqui, quantos e quantos não foram castigados porque jogou pedra naquele escolhido de Nossa Senhora? Serviu de exemplo para muitos. Espero que nós possamos entender um pouquinho de tudo isso que acontece na vida de algumas pessoas aqui e sirva de exemplo para que outros não cometam o mesmo erro. Não é à toa que Nossa Senhora escolhe um rosário para nós rezarmos. Eu acredito que foi no 80, o penúltimo que ela nos pediu para rezar. Ela fala que até na hora da oração, que é a hora que você fala com Deus e espera que Deus responda a sua oração, aquela pessoa, ao invés de estar falando com Deus, está balbuciando as palavras, mas está pensando no mal de um irmão. Até esse momento, que é o momento mais importante da sua vida, você pensa no mal do irmão. Lembra que Nossa Senhora falou nesse rosário? Para você ver como é que está o ser humano hoje, tão árido, né? Tão sem vontade de rezar, sem obedecer Nossa Senhora. Então isso Nossa Senhora nos mostra como nós devemos ser. E diante de tantas essas pessoas suscitadas, né, aqui já aproveito a oportunidade de pedir a essa mãe maravilhosa, essa mãe que escolheu esse servo tão indigno, tão imundo, né, numa pequena e pacata cidade do interior da Bahia, distrito, chamada Ibitira. Assim, mãe, como a senhora suscitou Moisés para libertar o vosso povo, o vosso filho, para libertar o povo do Egito, como suscitou muitos dos outros santos para dar exemplo para nós, como apareceu há mais de 300 anos naquele rio e suscitou 3 humildes pescadores e mostrou através daquela imagem que a senhora é a dona da nossa terra. Aqui é a terra de Santa Maria, terra dedicada à senhora. Tenho certeza que a senhora jamais vai permitir que essa terra deixe de ser verde e amarela para se tornar terra vermelha, porque vermelha é marca do sangue. Nós sabemos que nós devemos ser purificados pelo sacrifício, mas nós te pedimos, minha mãe, se for do vosso agrado, se for da vossa vontade, se for da vontade do vosso filho, dê essa oportunidade por mais 4 anos para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos nos converter a cada dia, a cada instante, e agradecer a senhora por essa liberdade, por essa libertação. Se você não sabe o que é o comunismo, procure uma pessoa que já foi presa, encarcerada ali, para você sentir o que é o comunismo. Por isso que hoje eu falo um pouquinho aqui do que vai acontecer nesse dia 30 desse mês, agora que nós estamos em outubro. Porque senão, talvez dezembro, talvez fevereiro, nós não podemos mais estar aqui comemorando essa festa de Nossa Senhora. Não por vontade dela, por colaboração de alguns dos filhos que não sabem valorizar a sua mãe. Porque Deus nos dá a liberdade. Assim como um dos apóstolos traiu Jesus Cristo com um beijo, você que é cristão, você que é católico, você que é mariano, não trai a vossa mãe no dia 30 de outubro, apertando o 13. Não faça isso, porque você não está ofendendo a si próprio, você está ofendendo a mãe de Deus, aquela que foi pensada por Deus, preparada por Deus, moldada por Deus para ser mãe do vosso filho. Nós precisamos ter respeito com Nossa Senhora, com as coisas que Nossa Senhora nos pede. O que nós estamos fazendo aqui? Que adianta eu deixar hoje minha casa, minha família, meus filhos, meu pai, minha mãe, para estar aqui hoje louvando o dia 12 de outubro e chegar dia 30 lá digitar um 13? Não posso fazer isso porque estou ofendendo, estou cravando uma espada de dor no coração da Virgem Maria. Não foi à toa que ela veio em Fátima pedir para consagrar o mundo ao coração dela, de maneira especial a Rússia, que nós não fizemos. E nós hoje, devotos da Virgem Maria, marianos que somos, vamos chegar dia 30 e apertar aquele 13?
para que deixe esse comunismo tomar conta? Nós não podemos ser o exemplo como antigamente, aquele filme que passou de Moisés libertando o povo. Nós não podemos ser como aquele povo, gostar de ser escravo. Nós temos um Deus que nos libertou, um Deus que deu o próprio Filho para que nós pudéssemos ter a liberdade. Bicho ruim não quer que eu fale não, mas eu continuo falando. Deus não deu essa oportunidade, dando o Filho para nos libertar, para podermos sermos livres, gente. Hoje você é livre, você tem um pai que te criou, você tem uma mãe que te conduz a cada dia. Por mais pecador que somos, nós ofendemos Nossa Senhora todos os dias. Ela vem aqui, a pouco instante você vai ouvir: meus queridos filhos. Se você chegasse agora não, que já faleceu, mas há dias atrás chegasse lá em Paris, lá no Reino Unido, você ia encontrar a rainha, é a Elizabeth, né? Acho que era. Você ia se sentir honrado, você receber ali uma palavra, um afago, alguma coisa daquela rainha, não sentiria? Sentiria. Vixe, você, a primeira coisa que ia fazer era tirar uma selfie, ia postar no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, você falar para o mundo, mostrar ao mundo: eu tirei uma foto com a rainha, a princesa lá do Reino Unido. Você já imaginou, já parou aqui para tirar uma foto com Nossa Senhora e postar no seu Facebook? Ter orgulho de mostrar que você é mariano, que você tem uma mãe que te ama? Muitos católicos têm vergonha até de usar um texto na mão, não digo nem no pescoço, na mão para rezar, né? E Nossa Senhora suscitou um grande santo, São Domingos, dando uma grande arma que vale mais do que metralhadoras, muito mais, dispara muita arma, porque só com Ave Maria você consegue derrubar meio mundo de demônio, né? Coisa que a arma você não consegue atingir. E Nossa Senhora nos deu, através de São Domingos, nos mostrou que Jacareí é uma fortaleza invencível. Por quê? Porque suscitou um jovem, pobre, simples, mas dedicado, de decisão, que colocou na mão de cada um de nós que estamos aqui, que frequentamos esse santuário, 355 metralhadoras. Hoje nós rezamos o último, que ele acabou de gravar anteontem. Será que nós estamos disparando essa arma todos os dias? Precisamos. Se não, precisamos ter essa atenção, porque essa arma Nossa Senhora nos ensinou. E hoje, esse candidato que disputa a eleição, se Deus permitir, for da vontade dele ser reeleito, estava hoje na Capela Velha lá de Aparecida, rezando o Santo Rosário junto com todas as pessoas, católico, mariano, cristão realmente de verdade. Estava lá hoje junto com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, dedilhando essas Ave Maria aqui, falando aquelas palavras tão lindas que o anjo repetiu, que Deus mais gostou de pronunciar no céu: Ave Maria. Nós temos que orgulhar, de nos orgulhar e de nos se sentir amado quando nós pronunciamos a palavra Ave Maria. Eu não sei, eu falo por mim, como eu me sinto cada dia mais diferente aqui dentro desse santuário. É uma coisa inexplicável. Não sei porquê, acho que de tanta confiança que eu tenho assim em Nossa Senhora, que ela me transforma, que ela me muda, que ela, sei lá, me revira todinho. Eu cheguei na procissão de hoje, Lídia falou: você me falou em agosto que você se sentiu no céu quando você carregava Nossa Senhora. E hoje você vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo, né? Eu falei, é um pouquinho diferente, né? Mas lá eu estava com a Senhora nos braços. E ali, enquanto o filho fazia a abertura do cenáculo, moço, veio uma inspiração tão forte. Ali eu fechei os olhos ali e fiquei meditando. Eu me senti ali em êxtase, né? Acho que vocês nem perceberam isso. Moço, uma coisa tão boa assim, tão maravilhosa, senti amado, senti nos braços da Nossa Senhora, parece que eu fui no céu, voltei. Foi tanta coisa na minha cabeça, tanta transformação. Aqui também na hora da luz, quando o filho começou a falar aqui, moço, eu quase não ouvia muitas coisas que ele falava, porque Nossa Senhora me levou em outro setor aqui, me mostrou tantas coisas maravilhosas que eu vou viver, que eu vou presenciar, se eu continuar como eu sim, se eu continuar aqui vindo nesse santuário. Então para mim é uma honra, para mim não é nenhum sacrifício deslocar, como desloquei no domingo, na segunda-feira, meio-dia, cheguei aqui 7 horas da manhã de terça-feira, 1.450 quilômetros, faria com o maior prazer, 1000 vezes, até se fosse a pé, faria para estar aqui, porque aqui é um lugar que eu estou, é a casa da minha mãe, é a casa da Mãe de Deus. Como eu não me sinto honrado de estar aqui, como eu não tenho que abdicar de tudo e de todos para estar aqui, que antes de eu pensar nela, ela pensou em mim, principalmente Carlos Tadeu,
Quando ela foi concebida no seio de Santana, não sei se você lembra da mensagem, que ali ela já pensava em mim, que ali ela já orou por mim. E ela sabia que depois de mais de 2040, esse filho escolhido, Carlos Tadeu, para louvar, para agradecer, para bendizer, para mostrar a ela que o sim que ela deu há mais de 2000 anos, esse sim repetiria por esse filho. Porque me sinto honrado, me sinto orgulhoso de ser chamado filho da Virgem Maria. Isso é que nós todos deveremos sentir orgulho de ter uma mãe, que é a própria mãe do nosso Criador. Como nós não devemos encher a nossa boca e o nosso peito para falar: eu te amo, mãe. Você fala para tantas pessoas que ama, às vezes você esquece de levantar com tantas coisas, você pega o celular, vai olhar as horas para o seu trabalho, se esquece de olhar numa imagem e dizer a essa senhora: obrigado por esse dia, minha mãe. Eu te amo, minha mãe. Aprendi isso aqui na última entrevista que eu dei ao filho aqui na rádio, lendo um livro ali. Eu acho que foi a Vassula que Nossa Senhora estava falando, Nosso Senhor falando a ela, né? Aprendi a rezar. Rezo todo santo dia, não para me engrandecer. 500 atos de amor. Meu Jesus, eu te amo. Meu Jesus, eu te amo. Maria, eu te amo e te dou o meu coração. Maria, eu te amo e te dou o meu coração. Não canso de repetir essas palavras, porque essas palavras me enchem de orgulho, me enchem de amor, me faz ser uma pessoa diferente, me transforma. E é assim que eu quero ser. Hoje aqui, acho que foi 2 pessoas que me agradeceu por eu estar aqui. Eu falei: eu que tenho que agradecer você por Deus permitir, Nossa Senhora ter me escolhido por estar aqui, né, por ser tão bem recebido. Já não falo nem pelo filho, porque aí já dispensa comentário, né? Você já ouve, você sabe como é pelo pai, né? Dessas pessoas que me abraça, que me dá esse carinho, que me dá esse amor, e eu tenho que retribuir, porque assim eu fui educado pela mãe de Deus. Se eu recebo, eu tenho que dar, mesmo que eu não receba, mesmo que eu não recebo de vocês, mas eu tenho que transmitir, porque não sou um bom filho, não sou um bom aluno, e essa é uma professora, é a melhor das professoras. Como é que esse filho não possa aprender a dar esse carinho, a dar esse amor? Como diz o filho aqui, existe ex-marido, ex-mulher, não existe ex-mãe, ex-filho, né? Você pode ter certeza que o filho seja a pior pessoa, mas se ele aconteceu algo, a mãe está ali em cima. Dá a vida pelo filho, não dá? Nossa Senhora já disse, se fosse necessário, ela voltar ao lado dela. Então é orgulho para esse ser humano. Eu que nada fiz por Nossa Senhora, por que eu tenho feito pela Virgem Maria para ter me escolhido? Por ter botado a Sagrada Família na praça da minha cidade? Apesar que teve um rei da França, se acovardou em não ter atendido o pedido do nosso rei, do Criador do mundo, em colocar nas armas o símbolo do Sagrado Coração, em colocar uma estátua de Jesus na rua. Mas esse simples servo, fraco, humilde, imundo, colocou o Senhor. Não digo que é mais bonito que o Senhor, porque aquela imagem é a própria perfeição. O Senhor está dentro daquela imagem que está na minha cidade, chamada Ibitira. Tenho orgulho de estar o Senhor ali, de passar todos os dias ali e benzer o meu corpo, porque me orgulhei, porque esse Pai, esse Criador me escolheu, e eu não poderia agir de maneira diferente em honrar essa escolha. Não posso desonrar a pessoa que me escolhe, que me tira lá da lama e que me traz e me coloca aqui dentro. Não para me engrandecer, como eu digo isso para o filho, não gosto de aparecer, gosto de estar aqui por fora. Quero fazer minhas coisas sem aparecer. Mas eu não posso também deixar de falar dessa senhora e desse senhor que me escolheu, que me colocou aqui. Lembrando hoje com ele, né, das barracas, a gente sentava lá fora, ele falava como era que a gente ficava aqui, eu falava mal eu lhe vi aqui dentro. E teve um dia que os mistérios de Deus é tão grande, eu vinha sempre aqui, via Marcos Tadeu, já defendia Marcos Tadeu, sem ser pai dele, lá na minha cidade, quando alguém falava, era a mesma coisa de me dar um tapa na cara. Criei inimizade por causa de Marcos Tadeu na minha cidade. Aí um dia eu vim aqui, falei: moço, eu tô doido para tirar uma foto com esse rapaz. Esse rapaz é santo. Se eu morrer um dia, ou se ele morrer primeiro que eu vou falar, tirar foto com um santo. Vou ser lembrado porque eu tirei uma foto com um santo. Tive esse privilégio. Aí eu cheguei aqui, mesmo aqui assim, aquele povo dos Fernandes ali, eu achava que era daqui de Jacareí.
Toda vez que eu vinha em caravana aqui, essas meninas pegavam Marcos aqui de um lado e não soltavam de jeito nenhum. E ali não soltava Marcos. E eu doido para tirar uma foto com o Marcos. Eu falei, moço, dessa vez ele não tirou uma foto. Ó, mãe, eu não venho mais aqui não. Tava mesmo aqui assim, ó. Eu esperei nada. Essas meninas não soltavam ele. Quando eu virei aqui para sair, ele olhou aqui para trás e me gritou. Não sei se foi Tadeu, não lembro qual foi o nome. Aí eu voltei. Você vê como é os mistérios de Deus. Aquele dia eu não voltaria mais aqui não. Mas quando Deus te escolhe, não adianta você correr. Nós temos o exemplo de Jonas. Você pode ir para onde for, por dentro da baleia, para o mar, para onde for. Ele te resgata e te bota aqui porque ele te quer aqui com a missão. Então eu nunca posso me acovardar dessa missão que Nosso Senhor e que Nossa Senhora me escolheu. Ela sabe disso, eu renovo a cada dia ao meu acordar, hoje estou diante da imagem nossa. Sempre renovando o meu sim a ela ali, né? Seja o que for que venha pela frente, eu vou dizer meu sim. E aqui, mãe, finalizando, agradecendo pela escolha, agradecendo pela graça que a senhora mais uma vez me trouxe aqui. Quero agradecer meu compadre Zé, que está a companhia comigo, veio aqui comigo. Agradeço de todo o meu coração. Agradeço a cada um de vocês pela recepção que vocês têm comigo, pelo carinho que vocês têm comigo. Não sou merecedor, não sou digno de nada do que recebo aqui dentro, de maneira especial ao tratamento do filho, né, aos dos irmãos, dos postulantes aí. Eu fico até meio sem jeito quando eu chego aqui, o filho não quer deixar o pai fazer nada. Eu tenho o hábito de fazer. Eu estava falando para ele hoje, né? Nunca tive boa vida. Tinha um pai e uma mãe que já faleceu, pessoas de situação até boa, mas nunca aproveitei da situação deles para me engrandecer, para mim aproveitar e crescer na vida. Sempre que eu tive foi com o meu trabalho. E aprendi isso. E sempre falo para ele, você quer conhecer um cidadão, você põe o poder e o dinheiro na mão dele, né? Hoje, estou com 26 anos já na política. Falei com ele, se for da vontade da Nossa Senhora, me tire dessa política, porque não é lugar de cristão que quer servir a Deus. Mas também, se eu deixar aquele lugar, pode entrar uma pessoa pior do que eu e fazer coisas que não deve ali dentro. Mas eu deixo da vontade dela. Por ser político, por ser... Hoje no poder, sou um presidente de Câmara hoje, não me sinto maior mais do que ninguém, pelo contrário, sinto pior do que as outras pessoas, porque eu deveria ter feito muitas coisas que eu não fiz, né? E reconheço isso, peço perdão a Deus, peço perdão a Nossa Senhora, pelas coisas que eu deixei de fazer, pelas coisas que eu deixei de falar, que deveria ter falado, que deveria ter feito, mas nunca me engrandeço com essas coisas. Dinheiro tenho para sobreviver, não para que ele me domine, porque quando o dinheiro passa a dominar o ser humano se perde, o ser humano se corrompe e aí não tem mais volta. Nós devemos pensar muito bem nesse chamado da Nossa Senhora. E a cada um de nós, não foi à toa que a Virgem Maria te trouxe aqui hoje não. Você tem família, você deixou sua família, você saiu da Bahia, saiu do Rio de Janeiro, saiu de Belo Horizonte, saiu de São Paulo, saiu do Paraná, de muitos e muitos estados aqui do Brasil, para estar aqui hoje. Porque você confia, você respeita, você louva, você ama essa mãe chamada Virgem Maria. Senão nós não estaríamos aqui hoje. Então te agradecemos, mãe, te agradeço por cada um desses filhos que a senhora colocou na minha vida, por cada um desses irmãos que a senhora colocou na minha vida, na qual rezo, não deixo de rezar jamais. É uma caridade também que eu aprendi pelo filho que ganhei, né? Um bom aluno não pode faltar ao professor quando ensina bem. E isso ele me ensina, e isso também eu gosto de transmitir para as pessoas. Só que hoje eu deixei Nossa Senhora um pouco confusa. Enquanto ele meditava, pedia que as dores minhas, as doenças minhas, fossem transferidas para ele, eu disse a ela, lembra? Ele disse não precisa lembrar Nossa Senhora, ela é a sete sabedoria, é tudo, né? Mãe, a senhora disse que quando eu pedir algo, a senhora vem mais rápido que um raio. Já faço o pedido, não atenda o meu filho Marcos Tadeu. Nesse eu peço à senhora, não atenda, porque já chega de tantas graças que eu recebo. Hoje estou recebendo mais 7 milhões, é injusto. Eu só vim aqui me encher, eu preciso me esvaziar, né? Hoje ele me falava aqui, eu preciso falar com você, pai, porque às vezes quando eu falo com você é 40, 50 minutos, é porque eu sinto a necessidade de conversar com alguém. E hoje eu estou arrependido, porque eu falo demais e não lhe ouço. E hoje eu aproveitei e falei um bocado de coisa. Não foi assim, filho? É assim, pai com filho é essas coisas, né? Mas é só uma brincadeira, mas foi verdade mesmo. Então comecei a falar, e ele falou, eu gosto de ouvir você. Aí nós vamos comentar sobre esses filmes que ele passou aqui esses dias. Graças a Deus, se você me procurar aqui o Velho Testamento da Palavra de Deus, eu sei de cor e salteado.
Já li várias vezes, 20, 30 vezes já li aqueles livros ali do Velho Testamento. Sei mesmo, aprofundei, era uma coisa que Deus botou no meu coração, né? Mesmo quando eu ainda não conhecia Nossa Senhora aqui, eu já fazia parte da carismática, era pregador na carismática. Deixei de ser pregador porque eu comecei a falar do Mística Cidade de Deus, não aceitaram, então eu falei, já que você não aceita falar de Nossa Senhora, então também eu não sirvo para ser pregador aí. Saí, foi quando eu recebi o convite e vim para aqui, e essa vida minha foi transformando. Mas agradeço a cada um de vocês que está aqui hoje por ter me emprestado esses 10 minutos aí os seus ouvidos para a gente falar algumas coisas, mas pelo menos uma palavra aqui você vai levar na sua mente. Confie em Nossa Senhora, bota a sua confiança total a essa Senhora, você vai ser vitorioso. Nunca que Nossa Senhora falasse algo que não acontecesse. Olha a transformação da vida desse jovem, aquele menininho que você viu hoje passando aquele filme aí hoje. Ó, quanta responsabilidade, ó, para você ver que casa linda de Nossa Senhora. É um exemplo, né? Você não conhece Carlos Tadeu ainda muito, mas quem era Carlos Tadeu? Hoje quem é Carlos Tadeu? Que como Nossa Senhora transforma, deixa de ser aquele homem velho para se tornar aquele homem novo. Então confia nessa Senhora, porque vale a pena. Amém?